Oi, gente, como é que vocês estão? Esse é o Explica Professor e a gente vai assistir hoje mais uma aula de ciência dos materiais. Hoje a gente vai ver o mecanismo de aumento de resistência por tamanho de grão, por redução do tamanho de grão. Vamos lá então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você deixar o curtir aqui se você já acompanha o canal, porque isso ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. Se você não acompanha, deixa o curtir também, que não custa nada, e se inscreve aí no canal. Bom, vamos para a nossa aula então. A gente está vendo diversos mecanismos agora que a gente vai ter para a gente aumentar a resistência do meu material. O primeiro mecanismo que a gente vai estudar é exatamente a redução do contorno de grão, ou a atuação dos contornos de grãos dentro dos mecanismos de deslizamento. Uma parte primeiro importante para a gente ver é exatamente quais são os tipos de contornos de grãos que a gente viu. A gente já viu, quando a gente estava tendo uma aula de defeito, que a gente tem o contorno de baixo ângulo e o contorno de alto ângulo. A gente sabe que um contorno de grão, por definição, é exatamente o desalinhamento, o desajuste entre dois grãos adjacentes, e quando esse desajuste é muito grande, eu tenho um contorno de alto ângulo. Quando eu tenho um desajuste muito pequeno, eu tenho um contorno de baixo ângulo. E por que isso é importante aqui no meu caso? Né? Durante a deformação plástica, o escorregamento ou o movimento das discordâncias ela deve ocorrer através do meu contorno de grão, que ele acaba atuando como uma barreira para o meu movimento de discordância. A gente viu na última aula que eu tinha um empilhamento de discordância, por exemplo. Então, quanto mais contorno de grão, fenômenos como esses podem ocorrer. E quais são os motivos de ele ser uma barreira? Né? Como os grãos eles têm uma orientação diferente, uma discordância, quando ela tem que chegar aqui, sair do meu grão A e passar para o meu grão B, ele vai ter que mudar a direção de movimento, ele vai ter que alterar qual é o plano que ele está deslizando ali. E para ocorrer essa alteração, ele gasta alguma energia. E quanto maior a angulação entre esses planos, maior vai ser o gasto de energia ou a dificuldade de você continuar esse movimento. E a desordem atômica dentro de uma região de contorno, ele resulta numa descontinuidade de planos de escorregamento de um grão para o outro. Né? Como a gente sabe que a gente tem planos preferenciais de deslizamentos, eu tenho uma região ali que ele tem uma descontinuidade do meu grão, então eu estou alterando qual é a orientação do meu plano de deslizamento, então não necessariamente aquela direção ali vai ser a direção o qual eu vou ter a minha deformação, ou vou ter o meu deslizamento de forma preferencial. Para o contorno de grão de alto ângulo ainda, as discordâncias elas podem não atravessar o contorno durante a deformação. Em vez disso, as discordâncias elas tendem a se acumular. Esse acúmulo ele introduz a concentração de tensão. É exatamente o fenômeno que a gente viu de empilhamento de discordância. Uma coisa também importante, o material de granulação fina ele é mais duro e mais forte que o material de granulação grosseira. Isso ocorre porque o primeiro ele vai ter uma área de contorno de grão muito maior para impedir o meu movimento de discordância. Vamos lá, eu estou movimentando a minha discordância nessa linha aqui. Para eu sair desse ponto aqui e movimentando a minha discordância até esse ponto, eu tive que cruzar por um contorno de grão, dois contornos de grão, três, quatro contornos de grão, cinco contornos de grão, seis contornos de grão, até chegar aqui. Para eu fazer o mesmo movimento aqui, eu passei por um, dois, três contornos de grão. Então, eu estou tendo menos barreiras para eu movimentar a minha discordância. Logo, eu vou ter aqui um material mais... eu vou ter uma tensão, digamos assim, um sigma y aqui maior, ele vai aumentar à medida que eu tenho mais contorno de grão, à medida que eu tenho uma densidade maior de contorno de grão. E daí surgiu a equação de Hall-Petch, que é o tema aqui desse slide, que ele exatamente correlaciona aqui o meu sigma y, o meu sigma zero, o meu sigma y é a tensão que eu estou querendo determinar, o meu sigma zero é uma tensão constante, digamos assim, uma tensão inicial, e eu vou sempre ter uma relação aqui KY vezes D elevado a menos 1/2, ou KY sobre raiz de D, que vai ser uma relação que, à medida que o tamanho do meu grão, quando o meu grão ele reduzir, a minha tensão ela vai aumentar. Então aqui o meu D vai ser o diâmetro médio do meu grão, o meu sigma zero e o meu KY eles são constantes para o meu material. E é importante a gente entender que o material ela não é válida para materiais policristalinos de grãos nem muito grandes, nem grãos muito finos. Ela não pega os extremos, porque você pode tirar uma resistência infinita se você ir reduzindo completamente seu grão. E não é assim, ela é válida para um valor intermediário. E aqui eu tenho exatamente essa curva aqui de tensão
de escoamento pelo meu tamanho de grão, né? Que o meu tamanho de grão ele está reduzindo para cá e a minha tensão está subindo, né? À medida que eu reduzo o meu tamanho de grão. Então tem uma relação direta entre essas duas propriedades. Vamos fazer um exercício exemplo aqui só para a gente fixar bem esse conceito. Bom, vamos lá, vamos olhar o nosso primeiro exercício exemplo aqui. Ele diz o seguinte, né? A partir do gráfico de resistência ao escoamento versus diâmetro do grão, esse gráfico aqui que eu já apresentei para vocês, para um cartucho de latão de 70 cobre e 30 zinco, determine os valores para as constantes σ0 e ky da equação de Hall-Pett. Né? A gente sabe o que é a nossa equação de Hall-Pett, vai ser o meu σ0 mais ky vezes d elevado a menos meio. Então ele está querendo saber exatamente o que é o meu σ0 e o meu k, que são as minhas constantes. Como que eu posso fazer para determinar isso? Eu posso montar aqui uma tabelinha rapidinho. Eu posso fazer aqui numa linha, eu vou botar o meu d elevado a menos meio, e aqui eu vou colocar o meu σy ele é em MPa, né? Esse aqui ele é dado em milímetro também, a menos meio. E quando o meu d a menos meio ele é 4, né? Aqui, ó, essa parte de baixo aqui do meu gráfico, ele já está dando o meu d a menos meio ao invés do tamanho médio de grão. Às vezes eles plotam esse gráfico assim já para facilitar a sua conta na hora que você está utilizando a equação de Hall-Pett. Quando ele é 4, eu vou ter aqui uma tensão de aproximadamente 75 MPa. Então, quando o meu D é 4, a minha tensão vai ser 75. Né? O MPa já está ali, eu não preciso colocar. E quando o meu D, por exemplo, é 12, o meu D é 12, o meu σy vai ser 175 MPa. Então, a partir dessas duas equações, eu posso fazer aqui um sisteminha. Como que eu faço o sisteminha? Eu vou botar aqui 75, que é a minha tensão, vai ser igual a σ0 mais 4ky, e 175 vai ser igual a σ0 mais 12ky. Se eu pegar aqui e substituir qualquer um no outro aqui, eu vou conseguir determinar ou σ0 ou ky, e vou conseguir determinar quem são os dois. E resolvendo isso aqui, ó, vocês resolvam em casa como exercício já o meu ky aqui que eu vou obter, o meu ky ele vai ter um valor de 12,5 MPa milímetro, né, a meio, que é a minha unidade de medida aqui, e o meu σ0 ele vai ter um valor de 25 MPa. Beleza, eu já determinei aqui agora quem que é o meu σ0 da equação e quem que é o meu ky. Vamos agora olhar a nossa letra B. A nossa letra B, ele pergunta, agora preveja a resistência ao escoamento dessa liga quando o diâmetro médio do grão for 1 vezes 10 a menos 3. Bom, quando o meu diâmetro é 1 vezes 10 a menos 3, ele nem aparece aqui, né? Porque senão eu ia conseguir descobrir diretamente no meu gráfico. Mas vamos lá. Na minha letra B, o meu diâmetro ele é 1 vezes 10 a menos 3 milímetros, né, milímetros. Vejam que ele me deu aqui o meu diâmetro médio, que é aqui em cima. Eu não posso pegar e substituir já aqui no valor direto. Eu posso botar e colocar ele dentro da raiz. Ou eu posso pegar essa minha unidade aqui, se eu estou falando que D é 1 vezes 10 a menos 3 milímetros, se eu pegar e elevar o meu D a menos meio, e também pegar e elevar isso aqui, ó, a menos meio, eu posso já obter um valor direto que eu posso substituir ali na minha equação. E quando eu faço isso, Júlio, como eu faço isso? É só você botar isso aqui, 1 sobre a raiz desse valor aqui. E quando você bota 1 sobre o valor, ou então você pega na sua calculadora científica e eleva diretamente a menos meio, que também vai dar certo. E quando você pega aqui e faz isso, você vai achar um valor de D a menos meio de 31,6 milímetros. A menos meio. Esse 31,6 milímetros você pode substituir agora aqui diretamente, né, onde seria o seu 4 nessa equação. Então, se o meu σ0 é igual a... σ0 não, perdão. O meu σy é igual a σ0 mais D elevado a menos meio vezes ky, né? Meu D menos meio eu já descobri, eu já sei que é meu ky, então eu sei que o meu σy vai ser igual a 25 MPa mais 31,6 milímetros,
vezes o meu KY aqui, que é 12,5 MPa milímetro. Então, o meu sigma y aqui no final das contas, ele vai ter um valor total de 420 MPa. Olha aqui a diferença, né? Eu tive 420 MPa para um grão de 1 vezes 10 a menos 3, que está bem aqui, e ele nem está aparecendo aqui no meu gráfico, né? Ele é quase o dobro desse tamanho. Provavelmente isso aqui, gente, é um caso hipotético, e você não vai conseguir ter um extremo tão grande assim de variação de resistência de 50 até 420. Normalmente você acha um sigma zero aqui de 300 ou alguma coisa assim, você consegue ter um mais ou menos 100 MPa. Você não consegue uma variação de tantos MPAs assim, só com a variação de grão. Você consegue um aumento, mas mas não um aumento tão absurdo. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí, que isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, para que esse conteúdo chegue para mais gente que procura. Lembra de se inscrever e compartilhar com seus amigos que estão fazendo essa disciplina, se estiver ajudando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.